O dia ainda nem começou por completo, e já há um peso quieto sobre os ombros, um medo que não grita, mas sussurra devagar, tentando convencer o coração de que ele está sozinho no que sente. Mas agora há uma voz mais antiga e mais forte que esse medo. Uma promessa sussurrada no céu e escrita em Isaías 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. É essa certeza que nos visita nesta manhã. Não estamos sozinhos, mesmo quando tudo em volta parece ausente. Há uma presença que se inclina, que segura, que sustenta. Talvez a alma ainda esteja meio acordada, meio hesitante, tropeçando em lembranças da noite ou em presságios do que virá. Mas há um lugar onde tudo isso pode repousar. Aqui, neste instante, o tempo desacelera. O coração, antes aflito, encontra o compasso de uma oração que não força, apenas acolhe, que não exige fé perfeita, apenas um pequeno espaço aberto onde a luz possa pousar. A voz de Deus não chega como trovão, mas como toque, discreta, firme, eterna. Este momento não é sobre tentar ser forte, mas sobre se permitir ser sustentado. Porque há dias em que a coragem não nasce gritando, ela nasce chorando baixinho, enquanto Deus diz com ternura: eu te fortaleço e te ajudo. Então respire. A sua fraqueza não é um fracasso, é um convite ao amparo divino. Aqui, o medo não precisa ser negado, ele precisa ser abraçado por algo maior do que ele. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você ainda acredita que há esperança no amanhecer. Fique comigo até o fim desta oração. Vamos juntos seguir esse caminho de volta à confiança. Não há pressa, só presença. E onde há presença, não há mais medo. Às vezes o medo não tem forma clara. Ele chega disfarçado de cansaço, de atrasos, de preocupações com o que nem aconteceu. E mesmo quando ninguém vê, ele aperta o peito e sussurra mentiras que tentam calar a fé. Mas nesta manhã, Senhor, nos achegamos com as mãos vazias e os olhos úmidos, pedindo só uma coisa: fica conosco, caminha dentro de nós. Quando nossas forças forem pequenas, sê tu a nossa força. Quando nossos pés hesitarem, sê tu o chão, firme. Quando a esperança vacilar, sê tu o amanhecer dentro da escuridão. Há quem acorde todos os dias com o coração já em alerta, como se a vida fosse uma batalha constante, como se o amor fosse um luxo que não se pode manter. Mas o Senhor nos diz: não temas, porque eu sou contigo. E essa promessa não é uma teoria, é uma presença que se insinua entre as frestas da alma, que nos abraça no invisível, que segura firme quando o mundo escorrega por entre os dedos. Nós te pedimos, Deus, que essa presença se faça sentir agora, aqui, neste respirar. Que o teu silêncio seja mais forte que o ruído do medo. Que tua paz nos visite como uma brisa que sabe exatamente onde repousar. Nem sempre conseguimos crer com plenitude. Às vezes, só conseguimos dizer: estou tentando. E é nesse quase crer, nessa fé trêmula, que ainda assim te busca, que encontramos abrigo. Porque o Senhor não exige certeza absoluta, só um coração disposto. E hoje, mesmo cansados, estamos dispostos a entregar o que não conseguimos controlar, dispostos a soltar os pesos que carregamos sozinhos há tempo demais. Dispostos a acreditar, mesmo que em sussurros, que ainda há caminhos abertos onde o medo dizia que tudo estava trancado. E se a tua voz dissesse agora: eu te fortaleço, eu te sustento com a destra da minha justiça, o que ainda restaria? Para temer? Mesmo quando não vemos o socorro, podemos senti-lo. Mesmo quando os milagres são discretos, eles ainda são reais. Por isso oramos com gratidão, misturada com lágrimas, porque há uma graça que nos cerca, ainda que os olhos não vejam. Há uma fidelidade que não depende do nosso desempenho. Há um amor que não se retira quando falhamos. Pelo contrário, se aproxima ainda mais.
E nesse amor, a alma aprende a descansar. E talvez o medo ainda tente voltar. Ele sempre tenta. Mas que agora ele encontre dentro de nós uma voz mais alta, mais doce, mais constante, a tua. Que cada passo hoje seja guiado por esse verso vivo que Isaías escreveu, mas que o céu continua repetindo. Não temas, porque eu sou contigo. E que esse eu sou é que, como resposta a todas as dúvidas, que ele nos vista como armadura. Que ele seja o começo de tudo, que ainda teremos coragem de viver. Talvez o que mais assuste não seja o amanhã, mas esse hoje que insiste em nos desafiar sem aviso. O agora que pesa nos ombros, os vazios que se acumulam em silêncios e preocupações. E ainda assim, mesmo dentro da incerteza, há uma presença que se insinua como luz pelas frestas da alma. O Senhor que não abandona chega antes do medo. Ele se assenta ao lado da nossa fragilidade e diz, sem gritar, mas com verdade, eu sou contigo. E só essa certeza já muda o tom da manhã. Já transforma o pavor em pausa, o desespero em suspiro, porque quando Deus está por perto, até o que parecia impossível começa a silenciar. Não é que os problemas desaparecem de repente, mas é como se eles perdessem o poder de nos paralisar. Como se o frio do medo cedesse lugar a um calor que vem de dentro, que aquece sem explicar, que acalma sem prometer atalhos. E nesse aquecer, a alma vai lembrando, não estou só, nunca estive. Mesmo nas noites em que chorei quieto, mesmo nos dias em que o céu parecia fechado, Ele estava, Ele está. E às vezes, a oração mais sincera não vem cheia de palavras. Vem como um olhar cansado erguido ao céu, como um pensamento que diz, me ajuda. E isso basta, porque o Deus que nos sustenta não exige discursos, Ele ouve o coração, Ele entende o tremor da nossa fé, Ele conhece os medos que não contamos a ninguém. E mesmo assim, nos segura, com mãos invisíveis que sustentam mais do que os braços, sustentam a alma inteira, sustentam a história. Sustentam o futuro que tememos. Há dentro de cada dor uma brecha onde Deus entra. Ele não espera a ferida sarar para se aproximar. Ele se assenta no meio do processo e enquanto estamos tentando entender, Ele já está curando. Enquanto estamos lutando por respostas, Ele já é consolo. O medo quer nos fazer acreditar que estamos sozinhos no caos, mas a fé sussurra mais forte. Eu te fortaleço. E essa promessa é mais do que conforto, é base, é chão, é alicerce para quem precisa continuar mesmo tremendo. E talvez hoje seja um desses dias em que a coragem ainda não chegou inteira. Mas se houver ao menos um fio de fé, uma centelha de confiança, já há esperança. E onde há esperança, Deus trabalha. Ele sopra sobre a cinza, Ele reacende brasas apagadas. Ele transforma a fraqueza em recomeço. E nesta manhã, é isso que pedimos, que o medo perca espaço e que a certeza da Tua companhia nos acompanhe até o último suspiro do dia. Senhor, há em nós um desejo secreto de descansar em Teus braços sem precisar explicar o porquê do cansaço. Há perguntas que ainda não conseguimos colocar em palavras, mas que já choram dentro de nós. E é nesse lugar sem nome, nesse silêncio cheio de gritos abafados, que te pedimos, fica, só fica. Não precisamos que tudo se resolva agora. Só precisamos sentir que não estamos atravessando essa parte sozinhos. E Tua promessa, tão antiga e tão viva, nos alcança como um toque suave que desfaz o nó da garganta. Eu te ajudarei. Às vezes, o medo não está nas coisas grandes, mas no detalhe pequeno do dia que começa. Na conversa que evitamos, no caminho que não sabemos como trilhar, na incerteza sobre o que fazer. Mas Tu estás nos detalhes. Tu és Deus do grandioso e do miúdo, do relâmpago e do orvalho. Nada te escapa e nada é pequeno demais para que o Teu cuidado não alcance.
Por isso, nesta manhã, consagramos até aquilo que ainda nem sabemos como sentir e confiamos que a tua presença vai antes de nós, preparando terra firme onde hoje só vemos abismo. Se há um medo específico morando em quem me ouve agora, Senhor, toca nele com teu dedo de misericórdia. Que cada lembrança pesada, cada ameaça futura, cada insegurança que tira o sono seja visitada pela tua luz. Dissipa o que confunde, quebra o que prende, transforma o que ainda não sabemos como entregar. Se o medo é sombra, sê tua luz que dissipa. Se o medo é frio, sê tu o calor que envolve. Se o medo é ausência, sê tu presença viva. Não como ideia, mas como realidade. E quando não soubermos orar com palavras, que o corpo possa orar ficando quieto, que o coração possa orar resistindo mais um pouco, que a alma possa orar apenas não desistindo. Porque cada respiração é um testemunho de que seguimos, mesmo em pedaços, e cada passo dado, mesmo tremendo, é uma oração em movimento. Sustenta-nos assim, Senhor. Não com soluções imediatas, mas com a certeza da tua mão firme-nos, guiando entre os espinhos. Há um conforto profundo em saber que não precisamos ser fortes o tempo todo, que podemos chorar sem vergonha diante de ti, que podemos não saber, não ter, não entender, e ainda assim sermos amados, acolhidos e guardados. Por isso, com tudo o que somos, com tudo o que ainda dói, dizemos: não nos deixes sós. Caminha conosco, respira conosco e faz do nosso medo o lugar onde a tua força renasce. Senhor, mesmo que a alvorada ainda esteja tímida no céu, há um novo dia se anunciando e com ele uma nova chance de confiar. Não sabemos o que ele trará, mas sabemos quem estará conosco e isso basta, porque a tua presença não é promessa de ausência de dor, mas é certeza de que nenhuma lágrima cairá sem sentido. Se tropeçarmos, que seja em direção aos teus braços. Se duvidarmos, que seja só por um instante, antes de sermos reconduzidos ao teu amor que não se esgota. Há em ti um cuidado que não exige desempenho, um colo que não cobra explicações, uma força que não vem do esforço humano, mas do repouso confiante. E é nesse repouso que desejamos viver o hoje. Não correndo para provar, não temendo o que virá, mas caminhando devagar com o coração entregue, respirando fundo e lembrando: tu és Deus conosco, não distante, não indiferente, presente, aqui, agora. Se houver portas que precisam se abrir, que se abram. Se houver caminhos que precisam ser evitados, que nos desvies com mansidão, mas acima de tudo, Senhor, se houver medo querendo ocupar o espaço que é da fé, que o teu Espírito sopre coragem onde hoje há hesitação, e que cada gesto nosso, por menor que seja, seja regado pela lembrança dessa verdade eterna. Não temas, porque eu sou contigo. Tua promessa é escudo e sustento. Ela não envelhece com o tempo, não perde força com a dor, não se apaga com o cansaço. É chama constante que aquece a alma em dias frios. E agora, enquanto te buscamos com olhos fechados e coração aberto, pedimos: fica um pouco mais, fica até que o medo se desfaça, até que a paz se instale. Até que o silêncio se torne sagrado e a alma saiba, sem dúvida, que não está mais sozinha, e se por algum motivo ainda houver um pedaço nosso que resiste, que se esconde, que se encolhe, toca esse lugar também, Senhor, com ternura, com firmeza, com a mesma voz que disse: eu te sustento com a destra da minha justiça, porque se o dia amanheceu com temor, que ele continue com fé. Que amanhã seja semente de confiança. Que o hoje comece com o teu nome sussurrado por dentro e com a alma dizendo baixinho: estou em paz, porque sei com quem caminho. E agora que as palavras se aquietam e o dia já respira lá fora, que fique em nós aquilo que não pode ser dito, mas que foi sentido.
Que o sussurro de Deus ecoe no fundo da alma como quem diz: eu ainda estou aqui e estarei o tempo todo. Que esse instante de oração continue se desdobrando dentro de ti, como uma luz discreta que te acompanha, mesmo quando o mundo parecer escuro demais. Que cada passo dado hoje encontre chão. E que mesmo se houver tropeços, tua fé não se quebre, apenas amadureça. Porque quem foi sustentado no silêncio da madrugada também será guiado sob o peso das horas. A promessa não se dilui com o tempo. Ela se fortalece em quem crê. E se o medo tentar voltar, que ele encontre portas fechadas e corações abrigados na certeza de que há alguém maior sustentando tudo. Deixa que essa oração permaneça acesa em ti como uma vela que o vento não apaga. Como um perfume que permanece no ar mesmo depois da presença ter passado. Como a lembrança de um colo que, mesmo invisível, se faz real quando a alma precisa descansar. Deus não se despede. Ele permanece entre os intervalos da respiração, entre as pausas do pensamento, entre os suspiros que não viram palavras. Se isso te tocou, se essa oração encontrou um lugar dentro de ti, então compartilha, não por obrigação, mas por gratidão. Talvez alguém que tu amas também esteja precisando desse abrigo, e se quiser continuar caminhando conosco por entre orações, basta permanecer. Aqui sempre haverá espaço para mais um coração. E que hoje, mesmo em silêncio, tua alma se lembre: quem anda com Deus não anda sozinho. Anda envolto por uma paz que o mundo não entende, mas o céu reconhece.